A dona Heloísa Pires está dizendo assim: o Simão é muito bom. Nós estamos achando que ele vai acabar ficando bom nessa arte da oratória, né, dona Heloísa? É verdade, é verdade. Olha, eu acho que não pode elogiar muito, senão ele vai querer aumento. Simão é um grande irmão, um grande amigo. Aliás, permitam-me aqui, antes de iniciar assim oficialmente as perguntas de vocês para os nossos convidados, fazer uma pergunta para o Simão. Simão, o que é vovozar? Só quem é sabe. Obrigada. Né? Isso aí é um neologismo. Eu estou sabendo disso faz 4 meses. Né? Então, eu percebi que a gente, quando recebe a notícia assim, nasceu sua neta, você fala assim, agora eu fiquei velho oficialmente. Formalmente ainda não, mas oficialmente. E como todo velho, a gente passa a ter direito. E o direito de velho, quando é avô, é fazer o máximo para estragar o neto para o filho consertar depois. Né? Ou seja, eles perguntaram para mim, Simão, como é que você fica com a netinha? Eu falei, ótimo. Eu brinco. Quando ela chora, eu entrego para a mãe, entrego para o pai. Que coisa melhor de avô que isso? Né? Então é mais ou menos assim. O vovozar é isso. Vai lá brincar e a hora que entrega para o pai, entrega para a mãe e fala assim, faz que eu já fiz a minha parte. Pronto. Isso é o vovozar. Muito bom, muito bom. As damas primeiro. Heloísa, é uma pergunta do público. Gratidão pela exposição iluminada e gostaria de perguntar: como podemos equilibrar estudo e prática dentro da casa espírita, especialmente para médiuns ostensivos que chegam em completo desequilíbrio? Precisa primeiro equilibrar um pouco, né? Que nós somos filhos de Deus. Se a reunião de estudo ou se a prática mediúnica já conta com um pessoal mais equilibrado, o médium não pode chegar e já entrar para trabalhar. Ele vai passar por um tratamento, vamos verificar o que realmente está acontecendo e quando ele se equilibrar mais, em geral, vira um elemento precioso. Se não virar também, nesta encarnação, ele ficará em tratamento especial, como tantos nós estamos e nem sabemos. Excelente. Gostaria de complementar algo? Não, quem sou eu? Agora para o nosso querido Simão, também uma pergunta do público. Considerando a fé a partir dessa metáfora de algo que é construído, ela é passível de ser destruída ou perdida pelos reveses da vida? Ou, uma vez obtida, permanecerá no íntimo mesmo que dormente? Eu não chamaria de metáfora. É uma construção, efetivamente. Não é uma comparação. Fé se constrói. Você constrói uma fé com base em vivência, em crença, em estudo, em conhecimento, e aquilo vai se solidificando. Vamos pegar o exemplo, Gamaliel. Gamaliel, ele tinha uma fé bem determinada. E a fé, quando é robusta, ela não se fecha para coisas novas, não para novidades, para coisas efetivamente novas. E uma coisa nova aconteceu. Ele tomou conhecimento do Evangelho. E aí ele viu que toda a estrutura dele de crença em Deus ficou fortalecida com aquele conhecimento do Evangelho. Ele deixou de seguir o rabinato e passou a seguir aquela ideia do Evangelho. Então ele robusteceu, havia um conhecimento grande da estrutura judaica, e ele, quando então vai chamar a atenção de Paulo, ele diz bem claro a ele: Paulo, vê bem a quem tu persegues. Se essa ideia for de Deus, ninguém a segurará. Se ela for dos homens, acabará por si mesma. Aí vem um aspecto. Quando a fé é efetiva, robusta, construída, podemos dizer, nunca acaba, ela é de Deus. É aquela conexão com Deus.
É o mesmo que nós queremos, que se quisermos dizer, a conexão com o nosso pai, com a nossa mãe, vai acabar com o tempo. Nunca. A conexão nunca acabará. Mesmo que eles desencarnem, não acaba a conexão. Então a fé é uma conexão com o Criador. Agora, ela pode se ampliar no aspecto de abarcar uma visão maior. Começar a entender mais coisas, perceber que existem elementos que não eram ainda factíveis, não eram ainda, melhor dizendo, possíveis de entendimento. Então não quer dizer que a fé ela atinge um nível e acaba, e para. Ela está sempre em construção. Porque a fé ela vai se robustecendo à medida que nós vamos entendendo melhor a nossa relação com Deus. À medida que nós vamos sentindo mais próximos nessa ligação com o Criador, a fé ela vai se transformando num amálgama, naquilo que nos liga efetivamente ao Criador. Então ela não vai ser destruída. Quando se destrói, são crenças religiosas. Gamaliel poderia ter dito, olha, destruiu algo que eu pensava que era verdadeiro, que era uma fé. Mas ele disse, não, aquilo que eu sabia era a base para o novo que eu vou saber. Porque para ele entender o Evangelho, ele entendeu primeiro a estrutura judaica. E nós temos que lembrar que o Evangelho foi construído dentro dessa estrutura. Sociológica, sim. Jesus era judeu. Jesus não era cristão. Ele era judeu. E seguia ritos judaicos, mas deixando de lado aquilo que era rito e mantendo aquilo que era essência. Não foi isso que ele disse? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Então, aquilo que era essência, permanecia. Aquilo que era puro e simples ritualismo, não era necessário. E aí, Gamaliel entendeu isso lá na frente. Nicodemos entendeu isso depois. E por isso eles perderam a fé no judaísmo? Não. Eles deixaram de ser seguidores daquele pensamento abraâmico, daquele pensamento mosaico? Não. Mas eles conseguiram associar muito bem um e outro. Associar que havia o alicerce e havia a estrutura, e que aquela mensagem do Cristo vinha como telhado para dar toda a segurança e cobertura para aquela base que eles já tinham levantado. E olha que quando esses rabinos estudaram isso, eles não tinham lido ainda, não tinham lidos ainda o A Caminho da Luz. Porque se eles tivessem lido o A Caminho da Luz, estava tudo mais rapidamente resolvido. Que eles iam entender quem era aquele povo chamado israelita. Então, veja que isso só aumenta. Por isso Kardec foi muito seguro quando ele escreveu lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável, fé inquebrantável é aquela que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então, se está aberto a isso, não tem como perdê-la. Nós podemos, inclusive, robustecê-la, porque ela vai abrir o nosso olhar e permitir que enxerguemos mais coisas que até agora nossa obnubilação não permitia enxergar. E é importante isso, porque hoje a doutrina espírita ela não é um complemento do ensino do Cristo, ela é o desdobramento de algo que ele trouxe. Então, desculpe, mas eu não posso entender que uma fé acabe. Se ela acaba, na verdade ela não começou. Se eu disser que terminei a minha fé, normalmente a pessoa perde a fé por quê? Por causa de quê? Frustração. E o que é a frustração? Expectativa não atendida. E o que é expectativa não atendida? Egoísmo. A Luísa falou mais cedo aqui de mágoa. Mágoa, se vocês olharem a estrutura do verbo magoar, ele é um verbo pronominal reflexivo. Para conjugá-lo, é preciso conjugá-lo sempre com um pronome. O verbo magoar não se conjuga sem pronome. E o pronome é reflexivo. O que é reflexivo? Tem que voltar para aquele que conjuga. Então, como é que se conjuga o verbo magoar? Eu me magoo. Tu te magoas. Ele se magoa. Não é ele me magoa. É eu me magoo com ele.
Não foi alguém que me magoou, fui eu que me magoei com alguém. Por que eu me magoo com alguém? Porque ela não fez o que eu queria. Se alguém não fez do jeito que eu queria. E não fez do jeito que eu queria, me frustrei. Me frustrei porque é egoísmo. Então, quando se perde a fé, normalmente é por uma, aspas, mágoa existencial que eu mesmo criei. Então, quando alguém disser, olha, você me magoou, fala assim, olha, eu creio que é o contrário, você se magoou comigo. Me explica por quê, mas foi você que se magoou. Até para respeitar a nossa gramática. Nem que seja para respeitar a gramática. Você se magoou comigo, não eu magoei você. Então, a fé é isso. A pessoa acha que perdeu porque ela nunca teve. Ela tinha ensaios, arrobros. E a fé não tem arrobros. A fé, diz Kardec, é calma em si mesma. Aí que vem a ideia do levado ao excesso, a cega, gera o fanatismo. E todo arrobro tem a frustração em seguida. Então não se perde fé. Só se transforma cada vez mais robusta, mais serena e menos necessidade de buscar provas. Menos necessidade de buscar provas. Porque se eu ainda busco prova para a fé, é porque eu ainda não estou no campo da fé. Estou no campo pura e simplesmente da razão. Só. Mas nós não podemos viver só nesse mundo da razão. Só. Temos que aprender a conviver nos dois. Muito bom. Eu creio que a pessoa que endereçou essa pergunta tenha ficado satisfeita com a resposta. Gostaria de complementar, Heloísa? Não complementar, só achei muito bom. Fala no microfone, por favor. Só achei muito bom e achei que é como quando a borboleta fica fechada no casulo, indivíduo sem fé. De repente o casulo se abre e ela sai. Houve uma metamorfose. E quando isso acontece, vai ser difícil ela ser fechada novamente no casulo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Aliás, eu gostaria de dizer à organização do Congelde também, quanto a essas perguntas enviadas pelo QR Code. Que maravilha que vocês trouxeram para cá. Como está prático, como está funcional, não está, gente? Olha, então a pergunta chega aqui para a gente redondinha, em negrito. Heloísa, você disse que pessoas com deficiência intelectual, DI, no corpo físico, eu vou voltar desde o início. Heloísa, você disse que pessoas com deficiência intelectual, DI, no corpo físico, quando no corpo espiritual, respondem com estruturas cognitivas adequadas. Fale mais sobre essa temática e como poderíamos auxiliar as estimulações de pessoas com deficiência intelectual, sabendo-se que o espírito mantém suas potencialidades cognitivas. Sim, mas assim, não fui eu que disse, hein? Quem sou eu para inventar sobre a doutrina? Jamais farei isso. Se eu fizer, faço um tratamento espiritual em mim. Quem disse foi Kardec, no Ser do Corpo. Existem problemas que são falta de nutrição, problemas do corpo físico. Por exemplo, nesse livro lindo, Cérebro que se Transforma, que é linguagem espírita sem querer e sem saber, eles não sabem que estão sendo mais espíritas do que os espíritas. Um grupo de neurocientistas dos Estados Unidos contou o caso de uma menina que ela nasce com certo retardo mental, aparente retardo mental. E durante muito tempo a mãe a ama muito, o amor educa, o amor transforma, a família aceita com amor, mas ela tem algumas dificuldades, a mãe leva em estimulação em vários
institutos, mesmo não sabendo o que ela tinha na real. O doutor Barrita, que teve um problema com o pai, que sarou, o doutor Barrita se interessou por casos excepcionais, mais raros, e vai visitar a menina e a leva no melhor laboratório lá dos Estados Unidos, porque ela morava numa cidade do interior. Descobre o quê? Nossa, milagre! Ela tinha só um hemisfério do cérebro, outro era uma faixa escura como de uma toalha molhada. Como essa menina conseguiu? Porque ela tinha força interior, porque o cérebro dela estava com um problema, mas o outro hemisfério auxiliou. Então, e com toda a estimulação, embora não tão completa, porque não sabia o que ela tinha, ela conseguiu quase que se expressar corretamente. A parapsicologia confirma, indivíduos com graves lesões intelectuais, é claro que pode existir exceções, em tudo pode existir, com graves lesões intelectuais, em estado de telepatia ou estado especial, eu diria, mais desligados do corpo físico, conseguem se expressar em pensamento organizado. Outro exemplo, trabalhando 16 anos na CD com crianças com problemas vários, muitas julgadas erroneamente retardadas, eu vi vários casos. Por exemplo, tinha o Jonathan, que era um menino que veio do Nordeste para ser curado lá. Parecia que ele não conseguiria se comunicar, só a mãe o entendia. Aí o que foi? Chegou a turma de Campinas para ensinar computação para o desenvolvimento das crianças. Começaram com as educadoras, é claro. E o que nós verificamos? Colocando uma pulseirinha de ímã e grudando a mãozinha da criança que tinha movimentos involuntários, ela conseguia se expressar. E pela primeira vez, Jonathan se revelou de uma inteligência acima da média. Onde estava o problema do Jonathan? No movimento involuntário produzido por um cérebro com problema. É claro que quem manda no corpo físico é o espírito. É claro que quem comanda o corpo físico é o espírito. Mas existem também derrames incapacitantes. A Covid causou muito problema. Um colega de banco da minha filha até hoje está com problema, ele ficou, parece que meio avoado, ele não consegue retomar as regras que ele conhecia no passado. Então existe, Shakespeare, mais mistério entre o céu e a terra do que pode conceber nossa vã filosofia. Não por ser mistério. Quando Kardec quer se aprofundar no que é Deus, os espíritos falam a ele: não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Falta a vocês um sentido, mas esse sentido aparece claro no livro O Cérebro que se Transforma, no livro do Oliver Sacks, quando é narrada a história do pai dele, tem dois, um antropólogo em Marte, ou aquele outro, um homem que confundiu sua mulher com o chapéu. Então, existem problemas que o espírito, longe do corpo físico, como um pianista primoroso, que vai tocar um piano quebrado, não consegue transmitir sua música. É necessário que o aparelho que recebe a transmissão, sem o espírito, o corpo não é nada, vira cadáver. Para a psicologia e espiritismo confirma, é necessário que o corpo esteja em condição. Buda, quando vai estudar com um grupo de indivíduos, ele queria aprender a viver, queria dilatar a sua visão, eles fazem jejum. E Buda diz: não, eu não posso fazer jejum, meu cérebro está fraco, eu vou ficar pior do que eu era antes. E sai, vai fazer meditação sozinho e vai se alimentar muito bem, porque ele tinha intuição de que o nosso corpo físico auxilia ou nos impede na execução de várias tarefas. Deu para entender? Será que deu? Certamente. Os universitários concordam? O universitário tem algo a acrescentar?
sou universitário, a professora Dadali vai falar o quê? No Espiritismo, dizia meu pai, somos todos alunos. E ele dizia, eu me incluo, mestre só Jesus. Depois dessa, eu estou sempre preocupada. Não, eu concordo, somos só alunos, mas tem aluno que está na série mais avançada, né? Como é que eu falo? Um está no ensino superior, o outro está cá no ensino médio ainda, né? Simão, eu tive a alegria de apanhar a nossa irmã Heloísa ontem no aeroporto e deixá-la na casa do Manuel Prudêncio. No meio do caminho, nós passamos no panificador para um lanche. Isso é bom. Foi um tratamento contra a depressão, tanta risada, tanta alegria. Eu, Isabel e Maria do Carmo. Foi. Não, mas... Gente, precisamos sorrir, a vida é linda e nós somos maravilhosos, não pela beleza estética, pela funcionalidade e capacidade de nos educarmos ao próximo. Lindo. Simão, nós temos uma pergunta que, de ordem prática que eu gostei muito. Simão, na sua opinião, qual o maior desafio que o espírita deve superar para poder vivenciar aquilo que ele já compreende do que seja o espiritismo? Isso não é desafio de espírita, não. Isso é desafio para qualquer pessoa que já sabe, que compreende o que é viver. É colocar em prática tudo isso. Eu acho que nós estamos numa época que a atitude precisa falar mais e os conceitos diminuírem um pouco. Nós já temos conceitos por demais. Agora é uma questão de atitude. Veja, nós somos reencarnacionistas, mas educamos nossos filhos como se fôssemos unicistas. Usamos o pronome nosso com todo o sentido possessivo que ele traz. Colocamos os nossos filhos na escola buscando aquela que consegue preparar para passar no Enem, para ir para a faculdade. E partimos do princípio, embora saibamos que não, mas partimos do princípio prático que os filhos acabaram de aparecer. Ou seja, são espíritos velhos que nós, no dia a dia, nós olhamos como se não fossem. Então, veja, é isso que hoje vem faltando. Não é o conhecimento que nos falta, é a consciência do conhecimento que dizemos ter. É fácil entender isso. Um médico pneumatologista tem conhecimento dos males do fumo e fuma. Não tem consciência do conhecimento que tem. Então, o que hoje nós temos no meio espírita, não estou generalizando, não é isso? Mas nós temos muito conhecimento e pouca consciência desse conhecimento. Nós somos imortais, foi dito aqui, né, pela Heloísa. Somos imortais e temos medo de morrer. Onde é que fica a lógica disso? Onde está o conhecimento e a consciência disso? Não, eu sou imortal, mas mas morrer não é para mim, não. Então não é imortal? Então são pontos que nós precisamos observar. É a atitude hoje. Não é uma atitude mecânica, robotizada, não é isso. É a atitude vinda da coerência daquilo que se diz conhecer e sentir. Então não adianta eu agir de uma forma desconectada com o meu sentimento. E o conhecimento espírita, ele proporciona uma amplitude de uma visão sobre a vida que é mais ampla do que algumas outras escolas religiosas. A visão que a doutrina espírita nos oferece, ou nos proporciona, é para entender aquilo que Jesus chamava de vida abundante. Quando ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, a doutrina espírita veio mostrar o que é essa abundância, que é justamente a imortalidade. As pessoas não entendem, ou nós não entendemos, que o que nos falta viver sempre será mais do que nós já vivemos. Porque um ser que é imortal, ele sempre terá mais futuro do que passado, porque ele não tem fim. Então as pessoas ficam ainda fixando-se em passado, fixando-se em passado, em passados,
buscando outras encarnações, e o que nos falta viver ninguém está observando. E nós temos que olhar isso. O que eu não vivi sempre é maior, e sempre será maior do que eu já vivi. Eu tive começo, mas eu não tenho fim. Então é preciso ter essas consciências. Isso é que é a vida abundante, é olhar mais para frente e ficar e trazer o ânimo para as coisas que estão para serem feitas, e não ficar observando só o que já foi feito. O passado é conhecido, porém imutável. O futuro é desconhecido, porém mutável. Mutável pelo presente que eu vivo. Então o futuro eu construo, o passado me colocou aqui, a construção que eu fiz para agora, mas daqui para frente é eu que vou organizar isso. Então um espírita que se coloca olhando mais no retrovisor do que no para-brisas está desconectado com a consciência espírita. Então eu imagino que o grande desafio é esse despertar de consciência, que a vida é boa, que as coisas estão certas, porque elas são assim, e se existem é porque está certo. Ela pode não estar bem, como nos falou Dona Joana de Ângeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está sob as regras de Deus. Certo está, bem não está, e aí que veio a consciência para discernir isso. Então, o desafio maior é esse despertar de consciência, sem modismos, sem novidades pueris, e entender que a nossa realidade de imortalidade da alma precisa vir para o nosso dia a dia existencial. Precisa vir. E outra consciência importante para o meio espírita: nós só temos uma vida. Nós temos várias encarnações, mas vida nós só temos uma. Porque se eu tiver mais de uma, eu não sou imortal. Uma termina, outra começa. Então, desde que fui criado, eu estou na mesma vida. Ora encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado, mas na mesma vida, porque a vida é minha. E é preciso que eu entenda que eu não fui, eu sempre sou. Eu não fui outra pessoa no passado. Eu não fui outro ser, eu sou o mesmo ser. Eu posso ter envergado outro corpo, envergado outro nome, mas sou eu que sempre estarei. E entender isso e trazer o mesmo comportamento, porque eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem assim: olha, na vida passada, umas 2 encarnações, eu fiz coisa ruim demais. Não, eu maltratei, eu matei fulano. Aí a pessoa fala assim: nossa, era ruim. Pois é, olha só. Aí a pessoa fala assim: mas o que você fez anteontem? Não, isso você não conta para ninguém. Quer dizer, que diferença tem o antes de ontem com o passado para um ser que é imortal? É o mesmo ser que cometeu o ato. Por que eu me envergonho do que eu fiz há 2 dias, há 3 dias, há 1 ano, há 5 anos? E não me envergonho de dizer que na encarnação passada, porque eu uso a ideia da vida, a encarnação passada eu fiz isso. Isso não é consciência de imortalidade. A gente tem que ter a mesma observação, o mesmo ponto. E Kardec mostra isso lá no artigo 9, no artigo 9 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, quando ele diz que as encarnações são solidárias entre si porque pertencem ao mesmo espírito. Então, essa é a consciência de um ser que se diz espírita. Agora, tem um alerta de Kardec sobre isso também, de dizer-se espírita. Está lá no compêndio de artigos, chamado Obras Póstumas, que é um compêndio, e num dos artigos, chamado Constituição do Espiritismo, Kardec escreve: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Então é bom a gente entender isso, né? Que não é o me dizer que me faz, é o eu fazer que me permite dizer que sou espírita.
Muito bom. Complemento, Elis? Não, muito bom, não é complementar, é que eu lembrei de, não é complementar, imagina, é um filósofo, mas eu lembrei de uma frase que um amigo meu da Web Rádio Luz diz. Ele diz assim: eu não tenho medo da morte, mas não tenho pressa, por favor, compreendam. Eu digo a mesma coisa, eu não tenho medo da morte, mas não tenho pressa. Assim está o Quincas, sem pressa, né? Ele é bem mineiro, né? Tranquilo. Nós temos tempo. Eu não estou conseguindo ler. 5 minutos? Dá tempo de umas 4 perguntas para cada ainda, não dá, Simão? 10 segundos para a resposta. Heloísa, boa tarde. Boa tarde. Adorei sua palestra. Obrigada. Gostaria de saber sua opinião sobre mediunidade em pré-adolescente. O que fazer? Primeiro, não estimular. Existem casos especiais, mas é meio complicado. O adolescente já está numa nova encarnação. Ele tem uma série de problemas. Hoje, com esse mundo complicado, às vezes ele tem medo de não vencer, não escolher a universidade certa. Às vezes os pais atrapalham. Olha, procura algo que dê dinheiro. Que absurdo, procure algo que você possa auxiliar o próximo e ser feliz. Mas é claro que uma criança e um adolescente estão se adaptando a esse novo corpo, ao novo instrumento de trabalho construído por eles, mas que sofre toda a ação do ambiente. Então já existem tantos problemas, sempre que possível, conseguir que ele fique para mais tarde esse desenvolvimento mediúnico. Ele recebe intuições, mas não se põe a serviço da coletividade do mundo espiritual. Tudo a seu tempo, porque tem às vezes até uma estimulação para a criança receba, trabalhe, traga mensagens. É um absurdo. Vamos deixar fluir com mais tranquilidade. E nunca levar crianças para trabalharem na casa espírita, por favor. Eles vão à evangelização, estão em desenvolvimento, como plantinhas raras e preciosas que precisam de água na quantidade certa. Eu ouvi uma senhora dizer: eu afoguei minhas orquídeas. Ela regou tanto as orquídeas, regou tanto que morreram. Não pode. Assim também é quando educamos nossas crianças. Aliás, nessa época muito difícil, em que há mais uma estimulação, às vezes, à deseducação. O problema ficou maior. Oração, evangelho no lar e muito respeito à constituição infantil. É hora de adaptação, de alegria, de bem-estar. Obrigado, Heloísa. Então, vamos encerrar então com essa pergunta, muito embora tenham tido outras, mas essa é muito prática também. Simão, em algumas passagens do Evangelho, como a da mulher do fluxo de sangue, a fé da pessoa a cura. Em outras, como a da mãe, a fé dela cura uma terceira pessoa. Para a pessoa ser curada, a fé alheia pode ser suficiente ou é necessária a fé própria? Interessante. Esses são casos a casos, né? No Evangelho nós temos o exemplo da filha de Jairo, né, que foi, aspas, né, ressuscitada a pedido do pai, ou seja, pela fé do pai, né? Nós tivemos o caso da mulher do fluxo de sangue, da mulher cananeia, que pediu pela filha que estava doente em casa, ela foi curada. Nós temos o caso do centurião, que pediu pelo servo, e o servo foi curado em casa. Então veja que nenhum dos 3 casos as pessoas curadas apresentaram a sua estrutura de fé. Houve uma terceira pessoa que assim fez. Então, pelos exemplos que o Evangelho nos traz, sim, basta, uma fé alheia pode auxiliar, sim, desde que não haja refratariedade da outra pessoa.
Porque, suponhamos, a filha de Jairo não era o caso, era uma criança, né? Tanto que Jesus, quando vai curá-la, ele diz talita tum, né? Talita cum. O que é talita cum? Menina, acorda, né? Menina, acorda. Eu estava em sono, então talita cum. O caso de Lázaro, por exemplo, que ele chama Lázaro para sair, ele não é fé de ninguém, porque Lázaro estava lá em catalepsia, as irmãs desesperadas, questionando Jesus, foi só a vontade dele. Então percebam que diversos acontecimentos demonstram as ações de terceiros. Então isso pode acontecer, mas suponhamos que haja uma refratariedade daquele para quem se pede. Pode não acontecer o resultado, pela refratariedade daquele que se pede. Mas nós temos casos que a própria refratariedade Jesus não considerou. Quando ele curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Os outros 9 do tipo assim, beleza, agora estou livre. E não deixaram de estar curados. Continuaram curados. O Evangelho não fala que eles voltaram a ter a lepra. Vocês não acham isso em lugar nenhum dos Evangelhos. Então, os 10. Então a gente tem que entender que há situações que elas fogem ao que nós gostaríamos de controlar. E a gente tenta reduzir, trazendo para uma explicação só. Então a gente precisa entender que nesse mundo do extrafísico tem muitas coisas que nem de longe nós conhecemos. Tem muitas coisas. O próprio ensino de Jesus, se olharmos lá o capítulo 16 do Evangelho de João, ele vai dizer, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Tem coisas que nós nem imaginamos, né? Como bem disse aqui a Heloísa, a ideia shakespeariana, né? Há mais mistério entre os céus e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. E isso é uma realidade. E o difícil é que a gente tenta explicar tudo com uma linha só de pensamento. E são várias possibilidades. Então, teve o caso da fé específica, filho de Timeu, né? Bartimeu. Bartimeu não é o nome do cego. Bartimeu é o sobrenome do cego. Bartimeu é filho de Timeu. É o sobrenome de qualquer pessoa daquela época. Era o nome do pai. Por isso que Pedro era chamado de Simão Bar e Jonas, né? O Yohanan. Ou seja, filho de Jonas. Jesus, o seu nome seria Yeshua Bar Yosef, ou Ben Yosef, se aramaico. Então, o Bar é sobrenome, que evoca personalidade. Por isso, quando Jesus conversava com Pedro, quando ele chamou a Pedro 3 vezes para o amor, e sempre chamando assim, Simão, filho de Jonas. Ele não chamava por Pedro, Simão, filho de Jonas. Ou seja, ele estava chamando a personalidade, o nome e sobrenome. Então veja, esse momento que Jesus cura o filho de Timeu, Bartimeu, né, que é interessante. Timeu vem de Timaios, né, que significa a dor da esperança. É paradoxal, mas Timaios significa isso, a dor do esperar. Né? E ali, por isso que aparece Bartimeu e não aparece o nome, porque queria chamar a atenção para a dor da espera, a ansiedade da espera. E Bartimeu faz todo aquele esforço, gritando, para quando chega próximo a Jesus, Jesus pede uma demonstração de fé a Bartimeu. Mas qual fé que Bartimeu demonstrou ali? Não foi no sentido que nós trabalhamos aqui. Jesus perguntou a ele, o que queres tu que eu te faça? Aqui eu vejo. Grande a tua fé, vê. Olha que coisa mais interessante. Isso é fé também. E ele só respondeu, o que eu vejo. Agora é uma pergunta interessante. Imaginemos nós, se Jesus aparecesse aqui para nós e perguntasse isso para nós, para uma resposta só. Se ele aparecesse aqui na frente de cada um de nós e perguntasse assim, o que você quer que eu faça para você? E só pode ter uma resposta. Vocês saberiam responder? Eu saberia, porque eu já estou treinando. Se Jesus aparecesse para mim e falasse assim, irmão, o que você quer que eu faça para você? Eu falo assim, com certeza, mas assim, certeza. Me dê um tempo para pensar. Porque a gente quer tanta coisa que não sabe o que quer. E como exercer fé, querendo tanta coisa, não sabendo o que quer? Então é esse o sentido que nós precisamos buscar nesse fé alheia, fé de terceiro, né? Há coisas que transcendem ao que nós podemos explicar, ainda transcende. Mas nos exemplos trazidos,
todos eles, a fé de um terceiro auxiliou bastante. E basta olharmos lá na lei de adoração, que também vamos perceber, quando se fala de se é útil orar por outrem, eles respondem que sim. Sim. Então é a mesma lógica. As nossas preces só podem ser feitas em favor de nós mesmos ou em favor de quaisquer pessoas que nós queremos o bem. Assim é a fé, em favor das pessoas que nós queremos o bem. Muito obrigado, querida Heloísa, muito obrigado, Simão Pedro, e muito obrigado a todos vocês que fizeram desse um momento importante do nosso evento, viu? Então damos prosseguimento com a Regina.